Coisas que limitaram o meu crescimento pessoal, crenças que me atrasaram. Foi a questão de, tipo, quando eu era criança, eu tinha uma personalidade muito forte. Não é que eu era uma pessoa complicada de lidar, é que eu tinha opinião, eu sempre tive opinião própria. Eu nunca fui de me deixar ir pela cabeça de ninguém, só que com os anos isso foi sendo podado em mim. A gente nasce uma tela em branco, a gente vai aprendendo a ter a nossa personalidade, e aos poucos eu fui deixando a minha personalidade morrer. Acho que não morreu, né? Adormeceu. E o que é que acontece? Quando eu era criança, sempre que alguém queria que eu fizesse algo que eu não queria fazer, eu sempre tinha a minha opinião. Eu dizia, não, claramente era isso que eu não quero, então eu não vou fazer. É tipo, um exemplo claro. Quando eu tinha 6 anos, aí eu tinha que ajudar em casa, né? Com as coisas de casa. Eu tinha que lavar a louça, tinha que ajudar em casa. Olha, minha irmã de 4 anos, na época ela tinha 4 anos. E eu achava que eu era uma pessoa grande já. Achava que eu já era adulta. Mas aí eu ficava com aquela coisa, sabe? Minha mãe me mandava lavar a louça, eu não queria ir porque eu queria brincar. Obviamente, uma criança de 6 anos quer brincar, né? Quer passar tempo fazendo nada, quer passar tempo brincando com areia, correndo, brincando com suas bonecas, com suas amigas, quer brincar. A criança é criança. E eu sempre bati o pé, reclamava, dizia que não ia. Aí minha mãe dizia que eu era muito opiniosa, que eu era respondona, que eu tinha que mudar, porque quando eu crescesse eu ia terminar sozinha, por eu ser muito opiniosa. E isso eu fui ficando uma pessoa cada vez mais recatada, mais presa, uma pessoa presa, entendeu? Eu não consigo. Hoje em dia eu acredito que até no vídeo vocês consigam sentir o quanto eu sou uma pessoa presa, eu não consigo me soltar tanto, mas eu tô trabalhando para melhorar isso. E com o decorrer do tempo, eu fui crescendo, comecei a morar sozinha, ganhando independência, fui trabalhar. Minha comunicação era muito boa, as coisas fluíam para mim muito fáceis, porque eu tinha uma comunicação boa, sempre tive opinião, minha opinião própria, tinha personalidade, era autêntica, extrovertida. Só que chegou um momento, depois que eh, eu entrei nessa de depressão. A depressão é doença, ela precisa ser tratada, né? Eu não entrei porque eu quis. Eu entrei na depressão porque foram muitos anos passando por muita coisa, desde a minha infância até a idade adulta, que chegou um momento que a minha mente era só a última gota de água do copo, entendeu? Para transbordar, e acabei que precisei fazer tratamento para depressão. Hoje em dia ainda tem algum requisito, mas eu tô me curando. Eu sei que a depressão é uma doença que não tem cura, mas a gente tem que cada dia fazer de tudo para ser o melhor dia possível. Você acorde já com o pensamento de que o seu dia vai ser o melhor possível. E devido a essas coisas que foi passando o tempo, eu fui matando a minha personalidade, fui me deixando de lado, fui deixando de cuidar de mim. Eu não arrumava mais o cabelo, eu não fazia mais sobrancelha. Eu passei 3 ou 4 anos sem fazer sobrancelha, eu acho que eu fiz ontem. Meu cabelo fazia muito tempo, uns 4 anos também, que eu sequer ia no salão para cortar. Aí, do ano passado para esse ano, eu comecei a fazer escova no cabelo, né? A cortar, a cuidar um pouquinho mais de mim, a não me deixar mais em segundo plano. Porque uma coisa muito comum para as pessoas é que, pelo menos aqui, né? Aqui onde eu vivo, no meu ambiente, é muito comum que você se esqueça de você para estar sempre disponível para os outros, cuidar dos outros, fazer isso pelos outros, cozinhar para os outros, lavar para os outros, cuidar de tudo para os outros e se esquecer de você. E quando você tira um tempo para fazer por você, as coisas para você, você até se sente um pouco meio que culpada por estar deixando as coisas de outra pessoa de lado e estar fazendo as suas. E foi assim comigo, né? Inclusive, é minha faculdade, eu entrei na faculdade na Federal e eu não dei prioridade a primeira vez que eu entrei, né? Não dava muita prioridade à faculdade, que era uma coisa minha pra mim, e era a única coisa que eu fazia por mim. E eu não dei prioridade porque eu tinha coisas de casa para cuidar, tinha marido, enfim, tinha outras coisas. E hoje eu vejo o quanto eu errei nisso, né, nesse quesito, que talvez tenha sido mais uma pontinha do que me fez colapsar. No tempo que eu fiquei doente, eu deixei a faculdade. No tempo que eu
a depressão tomou conta, a ansiedade tomou conta, que eu não conseguia sair de casa. Eu abandonei a faculdade, eu deixei de trabalhar, estava com a criança pequena em casa, eu não conseguia sair nem sequer para botar a cara na rua, para ir no mercadinho comprar nada. Foi uma fase bem difícil, e meu esposo, sabendo que eu gostava muito de praia, gostava dele, coisa assim de ao ar livre, ele sabia que eu gostava, então ele sempre fazia de tudo para me tirar de casa, ele não queria me deixar afundada, e eu acho que isso foi fundamental assim na minha recuperação. Me incentivava a buscar ajuda médica, sempre que podia estava lá comigo, quando não podia, que ele trabalhava também. E geralmente o médico atendia depois das 4 da tarde, esse horário ele estava se arrumando para sair para o trabalho. Eu ia, né? Mas ele sempre esteve comigo, apesar de ele ter os defeitos dele, eu tenho o meu, mas a pessoa que sempre esteve comigo e foi fundamental assim, está sendo fundamental no meu processo de evolução, né? De amadurecimento. E eu sei que eu preciso amadurecer, evoluir, melhorar. E graças a Deus, eu todos os dias tenho buscado essa evolução. E tenho buscado concluir coisas que eu deixei pendentes. Voltei para a faculdade para concluir o meu curso. Eu não cheguei e voltei de onde eu parei. Eu cheguei, fiz o Enem novamente, entrei novamente e só pedi para dar baixa nas disciplinas que eu já tinha cursado da primeira vez, que foi boa parte. E, enfim, né? Daqui pro ano que vem eu tô terminando o meu curso, graças a Deus. E a questão é: se priorize acima de tudo. Se você não tá bem, você não vai ter como fazer pelos outros, entendeu? Você tem que se cuidar. Depois que você estiver bem, que você se cuidar, fizer o seu, aí você pensa pelos outros. Porque se você não consegue fazer por você, como é que você faz pelos outros, entendeu? Então é isso o recado de hoje. Beijo, até o próximo vídeo.